Nós vamos dar início então a essa sessão da nossa Comissão Especial de Estudos que audita as filas do SUS. E temos a grata satisfação de receber nessa tarde o secretário de Saúde, Sandro Scarpellini. Eu pergunto aos vereadores Glaucia Berenice e Luciano Mega se gostariam de fazer uso da palavra. Bom, então eu já vou convidar para sentar-se à mesa o Dr. Sandro, nosso secretário, e também a equipe técnica. Se vocês quiserem acompanhar o depoimento do secretário, o secretário também, eu sempre gosto de dizer isso ao nosso telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, de que quando nós agradecemos a presença, nós fazemos isso numa comissão de estudos, porque numa CPI não há o que agradecer, mas no caso aqui é uma comissão de estudos. Então eu quero agradecer a presença, porque tanto o secretário quanto a equipe técnica não foram convocados para essa comissão, eles foram convidados, compareceram aqui de boa vontade, deixando os seus afazeres na secretaria, que requer tanta atenção do secretário e do corpo técnico, para esclarecer algumas questões, para trazer informações a essa comissão de estudos que foi criada para auditar o tamanho das filas do SUS. Assim sendo, muito obrigado, secretário, muito obrigado à equipe técnica que comparece aqui conosco. Eu perguntaria ao secretário inicialmente, esse é o último encontro dessa comissão, antes de me dirigir ao secretário, a não ser que surja um fato novo, mas provavelmente essa é a última, e a relatoria será encaminhada ao excelentíssimo vereador Dr. Luciano Mega, que está conosco aqui. Depoentes de hoje é o secretário e membros integrantes do Departamento de Informática, Estatística, Controle e Auditoria. Secretário, boa tarde. A pergunta que nós iniciamos é: como estão as filas do SUS hoje em Ribeirão Preto e o que a Secretaria da Saúde está fazendo para resolvê-las? Alô? Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu não deixei de vir nenhuma vez que fui convidado ou convocado aqui à Câmara Municipal. Aliás, a Comissão de Saúde eu me convoquei umas 3 vezes já, nesse ano e 9 meses, que eu acho muito importante a gente participar aqui, trazer o que a gente está tentando fazer e pedir ajuda muitas vezes, e até para discutir, porque quando a gente amplia a participação de todos, a gente pode ter ideias vindas de outras fontes que podem ajudar muito a gente. Então eu acho que é importante. Eu pedi para a doutora Patrícia e a enfermeira Mônica participarem com a gente, que as duas estão nessa tarefa de modificar ou melhorar ou aprimorar o controle dessas filas que nós temos. Bom, desde o ano passado, o que nós começamos a fazer, desde imediato, detectando que nós temos filas em vários níveis, mas um dos que mais impacta na secretaria são as filas de especialidades. Então, se a gente pegar a nossa ouvidoria, tanto com relação ao relatório 2016, como já um relatório mais recente, é o que mais nós temos de queixas, e pelos nossos números, as filas realmente estão, algumas especialidades se encontram em níveis que não são toleráveis. Isso eu sempre reconheci desde o começo do ano passado. Agora, quando a gente passa a analisar mais profundamente tanto o que acontece na atenção básica quanto o que acontece nas filas de especialidade, a gente consegue encontrar vários tipos de motivações para essas filas. Então, desde uma deficiência realmente absoluta de profissional até um desperdício muito grande de vagas disponíveis, e com várias vertentes nesse caminho. Vertentes do ponto de vista de falta de gestão, do ponto de vista de desorganização,
ponto de vista de absenteísmo puro da população e até mesmo de encaminhamentos indevidos, mas talvez sem muito protocolos ou sem muito cuidado por parte do encaminhador, do ponto de vista de usar todos os recursos que ele tem disponível. Então, de um levantamento do ano passado de todo o município, nós encontramos um índice de encaminhamento da atenção básica para a especialidade que gira em torno de 16%. Isso que eu e o Dr. Mega aprendemos na faculdade é um pouco maior do que seria esperado. Então a gente sempre ouviu da própria medicina social que a atenção básica deveria dar conta de 90% das coisas e 10% você precisaria. Mas isso é o índice geral. Quando eu pego o índice por distrito, então nós temos distritos que encaminham 20% em relação a outros que encaminham menos. Quando eu pego por unidades, eu tenho unidades que encaminham 30%, enquanto outras encaminham 5%. Então isso que eu chamo, isso é um problema de gestão. Então alguns distritos, algumas unidades básicas de saúde fazem um encaminhamento maior do que o que seria teoricamente esperado. Pois não. Alô? Alô? O senhor está dizendo que de cada 100 pacientes que são atendidos numa unidade básica de saúde, 16 deles são encaminhados para especialidades e que o normal seria 10%. 10. É isso. O normal, vê bem, eu estou levantando vários aspectos. Esse é um aspecto. O normal é uma coisa complicada, porque vai depender do recurso que esse profissional tem na atenção básica, da formação que ele tem, de uma série de coisas. Mas o que é esperado pela medicina preventiva é que seja alguma coisa em torno de 10%. Mas você vê que tem variações de unidades para unidades. Esse é um problema. Então, nós podemos ter uma fila maior do que ela deveria. A atenção básica poderia ser um pouco mais resolutiva. Mas esse é um aspecto. Outro aspecto é que realmente nós temos algumas áreas que, apesar, quem é que oferece especialidades? Nós temos profissionais do município, contratados, estatutários para fazer especialidade. Nós temos hospitais que ofertam especialidades, Santa Casa, Beneficência Portuguesa, o UNAERP, Barão de Mauá, né? O Eletro Bonini, o hospital. Nós temos o Hospital das Clínicas, nós temos o Hospital Estadual, nós temos a Mater, temos o Hospital Santa Lídia. Todos esses hospitais, nós compramos serviços desses hospitais. E de fato, algumas especialidades não têm tido oferta de especialidade, por vários motivos. Então, o que o SUS paga, com a remuneração do SUS, muitas vezes... Secretário, eu queria pedir para todos desligarem, mas silenciarem os celulares, por favor. Então, muitas vezes o que acontece é que existe uma baixa realmente oferta, porque o mercado privado muitas vezes atrai o profissional muito mais do que o serviço público, tanto para vender serviço via hospital, quanto para se candidatar a uma posição de estatutário na secretaria. Só estou elencando vários aspectos que geram essas filas aí. Um outro motivo que eu acho que bastante significativo é o fato de todas as regiões do estado de São Paulo hoje possuírem um ambulatório médico de especialidades, que foi uma proposta do governo do estado há mais de 15 anos atrás e que resolveria parte dessas filas sem onerar os municípios, porque ele é feito pelo estado, financiado pelo estado. Sei lá, por motivos políticos, eventualmente talvez por motivos estratégicos, Ribeirão Preto ficou sem. A nossa região, não é a cidade de Ribeirão Preto. Então, se a gente andar aqui 60 quilômetros na Anhanguera, em direção a Minas, Ituverava tem AME. Se a gente for aqui para a região de São José do Rio Preto, Taquaritinga tem AME, Catanduva tem AME, Franca tem AME, São Carlos tem AME, Américo Brasileiro tem AME. E a nossa região, a nossa DRS ficou sem. Sem ficar lamentando o passado, eu imagino que talvez um erro estratégico foi imaginar que o próprio Hospital das Clínicas fosse suficiente para suprir todas essas necessidades de especialidades e de consultas. Mas o Hospital das Clínicas, com o passar do tempo, ele foi cada vez mais se tornando um hospital terciário
e não tendo espaço para atender casos que não fossem de alta complexidade. E aí nós nos vimos sem esse equipamento na nossa região, que é o que a gente passa hoje. Então eu só estou, mais uma vez, só estou elencando algumas coisas que precisam ser mexidas para a gente mexer nisso. Pergunta breve, secretário. Prazo para início das atividades no Animais, o senhor está se referindo ao eu vou chegar lá. Estou elencando problemas que geram as filas, né? Então, um outro problema que nós encontramos na secretaria, o complexo regulador é um órgão que foi criado talvez há 14 anos, alguma coisa assim, e ele tem a finalidade de ordenar essas filas. Mas a ideia original é que ele seja um ordenador por prioridades. Então é lógico, eu tenho um paciente que tem uma pedra na vesícula com 30 anos, sem queixas, ou com pouca queixa de dor, alguma coisa assim. Eu tenho um paciente de 70 anos com queixas, mais queixoso, com a mesma pedra na vesícula. Então, o médico que está na ponta, ele precisa encaminhar esse paciente. E o complexo regulador tem, um exemplo só, uma finalidade de falar, não, esse senhor de 70 anos, ele precisa entrar na frente dessa fila. Fila é uma coisa que a gente precisa entender que existe no mundo inteiro. A fila existe no Canadá, a fila existe na Inglaterra, a fila existe em todos os países. A fila para a saúde não é uma coisa, mas ela tem que ser administrada, né? Então, e o complexo regulador, aparentemente, nos últimos anos, ele não foi devidamente estruturado, não foi devidamente prestigiado, estou dando aqui o meu ponto de vista. E eu computo o complexo regulador como uma instituição importante para a organização dessas filas, inclusive para auditar. Então não é simplesmente um qualificador ou só um ordenador de fila, ele tem que ter uma visão crítica médica e de saúde. Então nós temos lá médicos e enfermeiros. Uma das coisas que se queixou, o complexo regulador queixou comigo, é que não existiam protocolos para fazer essa definição que eu falei, quem é que vai passar na frente de quem. E na verdade existem protocolos elaborados por nós, que inclusive pela Secretaria da Saúde, por esses profissionais que estão aqui, mais outros tantos, e pelo Dr. Zé Sebastião dos Santos, depois que foi secretário da Saúde. Então existe um manual grande, que inclusive é utilizado por outras cidades, até pela capital, e aqui em Ribeirão Preto não é utilizado. Então, mais um problema, se você não tem um protocolo, então depende um pouco da consciência de cada profissional que está lá, decidir se o idoso com pedra na vesícula tem que ir na frente do jovem com pedra na vesícula. Então esse era um outro problema, né? E quais as medidas que nós estamos trabalhando nesse período todo? Então aí chegando aqui, né, até que o Luciano está falando, do ponto de vista de oferta, nós tentamos fazer mais ofertas, negociando com os hospitais. Numa situação aguda, nós fizemos alguns mutirões o ano passado, fizemos mutirão de catarata, fizemos mutirão de proctologia, de fisioterapia, né? Sabendo que mutirão é uma medida pontual, mas que é importante quando as filas estão fora do controle, né? Batalhamos pelo AME. Então nós tivemos a primeira proposta do AME, que seria uma oportunidade que o governador havia concordado, nós temos um prédio e disponibilizarmos esse prédio para fazer rapidamente. Não foi bem aceito, esquece isso, não foi bem aceito, está esquecido. Partimos para uma outra proposta foi, olha, o Estado não estava disposto a fazer uma obra, o prefeito falou, então nós fazemos a obra. O Estado faz uma cessão por um tempo determinado de um terreno, nós construímos a obra e depois o Estado faz o custeio. E começamos essa negociação meados de 2016, agosto, setembro. O governador Alckmin na época aceitou, nós começamos a trabalhar com isso. Infelizmente tudo é muito demorado, né, no serviço público. O terreno de 2017. Mas ali optamos pelo terreno ali atrás da FATEC, e um terreno de 17 mil metros quadrados. Fizemos uma proposta de um AME que começou com 3 mil metros quadrados, com base um pouco do que era feito em Taquaritinga, um pouco mais amplo.
E fomos batalhando nisso, projeto executivo, projeto assistencial, e batalhamos. No último dia do governo Alckmin, ele assinou a concessão do terreno. E mais recentemente o governador França assinou o decreto de criação do AME dentro da estrutura do organograma da Secretaria de Estado da Saúde. E nós estamos agora com um termo de referência pronto, com as necessidades estruturais prontas, e estamos prontos para abrir uma licitação do projeto executivo desse AME. Vai ser um AME de 4.000 metros quadrados, que vai ter desde de consulta simples de endocrinologia até ressonância magnética. Essa é a nossa previsão. Previsão de construção é 2 anos, talvez 2 anos. Então, 2 anos para construção, e aí as atividades passam a ser feitas pelo Estado. Isso vai com certeza aliviar e resolver uma boa parte das nossas filas. Em 2 anos vai começar uma atividade, pelo menos as filas de alta rotatividade que nós temos aqui, são as principais filas de espera nesse momento. No mesmo período, então, esse AME+. Então, essa situação, nós temos termo de referência, o Alexandre Betarello, que é arquiteto. Então, nós estamos fazendo uma planta, ele está fazendo, é arquiteto especializado em obras de saúde, então ele vai fazer uma planta para nós, para ver se a gente adianta inclusive o projeto executivo. A gente já vai lançar o projeto executivo, mas a planta básica vai ser feita por nós e vamos fazer tudo no paralelo. Está pronto, já fizemos várias reuniões, eu já fui 2 vezes para Taquaritinga, eles foram, o Alexandre foi a semana passada para ver lá, para a gente. Falei, prefeito, vamos ver os defeitos, Taquaritinga está funcionando há 1 ano. Então, vamos ver quais as queixas de Taquaritinga e corrigir já na nossa planta aqui. A perspectiva é boa, mas nós temos 2 anos aí, pelo menos, de espera para o funcionamento. No paralelo disso, nós propusemos para o Estado, no mesmo período, agosto de 2017, um projeto que foi feito pela equipe da Mater, junto comigo, mas eu fui mais o interlocutor com o governo de estado, para ampliação, porque a Mater hoje ela tem uma estrutura que foi aumentada nos últimos 2 anos, só que por falta de custeio, custeio do estado, parte do ambulatório dela à tarde fecha, não funciona. Então nós levamos essa proposta feita pelos técnicos da Mater e também começamos uma negociação com o governo em agosto, setembro do ano passado, porque com um custeio de 308, o original era 380 mil, a gente poderia aumentar 1.500 consultas. E são consultas que também estão nas nossas filas, assim como da região, que a gente chama de uroginecologia, então é aquela a bexiga caída, mais conhecida como bexiga caída, que precisa de uma investigação, que é um dos impasses que a gente chama de urodinâmica, é a investigação da função urinária direitinho, seguido provavelmente de uma cirurgia. É uma das maiores filas que nós temos. E cirurgia ginecológica propriamente dita, miomas e outras cirurgias de útero assim. E começamos essa negociação em 2017, em agosto, e também saiu agora. Então agora, 15 dias atrás, o governador, assim que o professor Zago assumiu, nós marcamos uma reunião com ele e ele falou: o que você precisa? Eu preciso de 2 coisas. Eu preciso que assine o AME+ para nós e preciso que se libere isso, porque liberando essa verba para a Mater, a gente resolve uma boa parte dos problemas das mulheres. Mais de 1.500 consultas eles vão ampliar. Agora está faltando a Secretaria de Estado assinar e começar a passar o dinheiro para a Mater, e eles vão fazer a contratação do pessoal. Além disso, mais 700 mil de equipamentos para fazer essa urodinâmica. E a contraproposta do governo foi 300 mil e um pouco menos de investimento mês. O investimento em equipamento é que quando começou era 800 mil, né? Só que o dólar era de 1 ano atrás. Então agora eles tiraram um equipamento que era muito caro, mas ficaram com os outros. Tem ultrassom novo e tal. Vai dar para fazer mais 1.500 consultas, e a gente falou: aquilo é o AME da mulher, né? Com essa produção toda. Eu talvez adiantar aqui, mas nós fizemos o trâmite todo aqui num terreno atrás da Mater, que é do município, estava na educação. Então eu pedi para a educação passar para a saúde, já foi feito,
E assim que a gente assinar tudo isso, a gente manda aqui para a Câmara uma proposta de a gente fazer a cessão daquele terreno para a Mater, porque é contíguo ao hospital. E aí fica pronto para o futuro, né, a gente fazer uma ampliação e transformar aquilo num hospital da mulher ao estilo Pérola Byton, mas é uma coisa para daqui 4 anos, aí vai depender do estado, mas o primeiro passo é esse agora, e a gente passar o terreno, que assim já fica acoplado ali e na Mater, lá no Quintino. Então seria o segundo AME, que esse já começa agora, breve. Algumas das especialidades que a gente tem fila, as especialidades de mulher, vão diminuir, inclusive uma que preocupa muito a gente, que é o pré-natal de médio risco. Hoje o Hospital das Clínicas faz o pré-natal de alto risco, mas nós ficamos praticamente sem pré-natal de médio risco, que só fazendo alguma coisa lá na Cuiabá. Então isso com relação à AME. A outra... Uma pergunta, doutor Sandro. Eu tenho participado dessa discussão da Mater antes do governo Nogueira. Estive lá com a doutora Albertina Duarte, que é a coordenadora estadual da condição feminina, e conversando também com o doutor Benedito Maciel, na época era o Homero, né, que era... O Homero ainda é, né? Mas tem uma médica agora, né, que assumiu como... Não, a Helene está lá, mas ela é acadêmica, o Homero e o Caio, principalmente. E levando a demanda, né, até dessa área, nós visitamos lá aquela área que é contígua à Mater, e uma das demandas que a gente levou, né, principalmente, é a questão da violência doméstica, né, do ambulatório de violência doméstica, que o CEA Vidas está num espaço muito reduzido, né, e a prevalência de violência doméstica é naquela região norte. E vocês vão implementar também ações ali? O superintendente do HC, ele está reformando lá onde é a creche onde era a creche ali do HC, ali no quadrilátero, para abrigar o CEA Vidas melhor naquela região lá. Então provavelmente ali o CEA Vidas vai ser ampliado ali, do que ele está numa casa alugada, né, lá na João Penteado, e o CEA Vidas então vai mudar para 7 de setembro, numa ampliação que está sendo feita lá naquela creche, que a gente faz a parte do ambulatório de coleta de sangue, e uma parte estava desativada, que vai ser ativado lá. Acho que vai ficar bem melhor lá, né? Então já está equacionado. Acho que o CEA Vidas, eu não vi a planta, mas ali é bem maior do que a casa, e tem até uma faixa lá em frente agora escrito que está adequando o setor para o CEA Vidas. Então, mutirões, brigando pelos AMEs. Conseguimos alguma coisa via Santa Lídia, algumas ampliações. Cardiologia, nós abrimos em dezembro, janeiro desse ano, que era uma fila grande. Proctologia diminuiu bastante a fila, mas ainda existe. A gente ia... Essas filas, o senhor trouxe algum relatório da posição delas hoje ou não? Eu não solicitei, estou perguntando. Não, nós trouxemos o mais recente que tem, mas aí depois eu vou até pedir para a doutora Patrícia falar, porque uma coisa importante é que a doutora Patrícia e a doutora Mônica, eles estão fazendo uma auditoria dessas filas. Ótimo. Então essas filas, elas estão quase que semanalmente mudando drasticamente os números, não é? A doutora vai falar depois para a gente sobre isso. Já está difícil da gente seguir o plano, porque no final do trabalho, mas isso não começou agora, começou já há vários meses. O que a doutora... Eu vou deixar para ela falar, vai, que eu falo mais. Mas está sendo feita uma auditoria e a informatização de tudo. Então também foi uma ordem geral. Informatização de tudo, parar com papel. E auditoria. Então essas filas nós trouxemos, mas elas estão mudando muito rapidamente, porque a gente percebe aquilo. A gente percebe que tinha muito caso parado e que na verdade ele não deveria nem estar ali. Precisa ser reavaliado, e é isso que está sendo feito em todas as filas. Então a gente está precisando aumentar a equipe lá, né? Não fazer mais, levar mais profissionais, que às vezes o pessoal fala assim, na secretaria tem muita gente trabalhando lá. É que na verdade são pessoas que têm que fazer a organização do sistema também. Você tem o que atende lá na linha de frente, mas você também tem que ter a equipe que organiza. E a gente pode, se a gente comparar com listagens de um ano atrás, a gente vai ver que tem coisas drásticas e que tem alguma coisa errada. Eu acho que o final disso, assim, nós sabemos que tem algumas filas que são verdadeiras, e eu pedi para a gente organizar alguns mutirões naquela situação de diminuir essas situações que estão fora do controle. E
uma proposta que eu tinha feito para agora, mas por questões financeiras do município eu vou ter que adiar para o começo do ano que vem, a gente ampliar especialidades, que são especialidades que vão coincidir com o AME, para a gente poder fazer uma ponte, via provavelmente Fundação Santa Lídia, para a gente fazer uma ponte nesses 2 anos e minimizar essas coisas até a hora que a gente tenha o AME de maneira definitiva e que a gente talvez mude o foco do município de ter que resolver esse tipo de fila para se preocupar um pouco mais com as especialidades de doenças crônicas, que é uma coisa que me preocupa muito. Então, da mesma maneira que a gente tem a doença aguda, a vesícula, faz diagnóstico agora, operou. Eu dou sempre exemplo de cirurgia porque eu sou cirurgião, mas é aquela história, minha participação na vida da pessoa é pontual. Então, está com pedra na vesícula, está com dor, vem, faz ultrassom, faz um pré-operatório, eu te opero, volta aqui 5 dias, tira os pontos, um abraço e vai ser feliz. Esse é um tipo de especialidade. Outras são as especialidades crônicas, que a atenção básica ultrapassa um diabético um pouco mais complicado. Ele não precisa do hospital das clínicas, ele não precisa ainda de uma cirurgia, mas ele precisa do endócrino a cada 3 meses, um especialista. E esse daí o AME não prevê, mas isso nós temos condição de colocar no nosso planejamento para o futuro a gente resolver. Se a Patrícia puder falar queria sobre... a nossa... Tudo anotado, porque o secretário mencionou 4 ou 5 providências com relação ao que a secretaria está fazendo para cuidar dessas filas. O senhor me permite recordar, resumidamente, multirão pontuais, a inauguração da construção da AME na Vila Virgínia, a da Mater, que são as de especialidades das mulheres, a contratação de mais serviços, aumentando a oferta junto aos hospitais que são conveniados, aos prestadores de serviço. Esqueci de alguma? Auditoria das filas. Auditoria das filas, que a doutora Patrícia vai... E a informatização completa, que também eu acho que é um do sistema, que eu acho que é um item importante também. Pois não, doutora. Eu pediria que a senhora falasse bem direto assim, que o nosso sistema de som ele exige isso. Bom, como o Dr. Sandro falou, eu tenho a minha presença no Complexo Regulador iniciou em outubro de 2017, né, quando eu fui para lá começar a entender todo o processo, toda a logística dos encaminhamentos e do secundário, né, das consultas e exames de especialidades, e estava precisando realmente que fosse bem organizado para que toda a estrutura da saúde começasse a andar. Então, uma das primeiras ações que eu tive foi informatizar toda solicitação que chegasse ao complexo regulador. Porque o que acontecia? Alguns prestadores, eles atendiam os pacientes e chegavam no complexo regulador guias de papel. Então, nós tínhamos várias filas para entrar em uma fila única para fazer exame de ultrassom, para fazer consulta com outra especialidade, e nós não conseguíamos mensurar isso de uma forma real. Quanto nós tínhamos realmente de demanda e da oferta. A oferta era flutuada e a demanda era dentro de caixas com papéis e no sistema. Então, uma das ações foi a informatização. Todos os prestadores hoje, todo mundo que precisa de um encaminhamento de consulta especializada no exame, tudo vai via sistema. Alguns não estão no sistema ainda, mas futuramente eu pretendo colocar todos, tanto para regulação... Estima em quantos por cento que não estão? Pouco, no máximo uns 10%. A senhora está falando de consultas e exames. Mais exames, tipo ressonância magnética, tomografia, Okay. Mas nós temos todo um processo, toda uma logística que funciona muito bem. Quando eu estava lá desde o início, desde outubro, nós tínhamos uma demanda muito grande de tomografia, que hoje nós temos vagas disponíveis para quando chega alguma solicitação com prioridade, o paciente já é agendado. Okay. Já é direcionado e agendado. Então, assim, o paciente não aguarda mais o exame de tomografia, né? E da mesma forma nós estamos trabalhando para a questão da ressonância e os outros. Okay. Outra coisa que foi muito bem... com a minha entrada no Complexo Regulador, coincidiu com a entrada do sistema CROSS, que é o sistema do prestador estadual, que é o Hospital Estadual, Mater e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né?
foi meio confusa essa entrada do sistema, né? Tanto para o HC quanto para a Secretaria de Saúde, porque nenhum de nós dominávamos o sistema. O Estado pressionou um pouco para que tudo funcionasse dentro desse sistema, que fosse prestador estadual. Então nós tivemos que aprender tudo, capacitar toda a rede para usar o sistema. Desta forma, com esse uso do sistema do prestador estadual, nós conseguimos enxergar um pouco mais a oferta de consultas e exames, mais consultas que exames, nos nossos prestadores estaduais. Então, vou dar um exemplo para vocês, que era uma fila que incomodava muito o doutor Sandro, quando eu entrei, da cirurgia ginecológica. Eu acho que estavam com uma espera de 33, 34 meses, era uma coisa bem longa. Hoje nós temos 17 meses. Eu mesma auditei a fila, eu mesma vi todos os casos e faltavam alguns dados que eram solicitados pelo prestador Mater, tá? Mater e HC. 17 meses significa que a quantidade de atendimentos que a senhora tem que fazer e o que a senhora tem disponível para ofertar, a senhora leva 17 meses para atender, é isso? Ainda não é bem real isso, porque eu estou terminando de auditar tanto a fila da cirurgia ginecológica quanto uroginecologia e urofeminina. Né? Mas o dado que tem hoje é esse? O que tem hoje é esse. Continuando a auditoria, essa fila vai diminuir? Vai diminuir. Tá. Por quê? Com o trabalho que eu fiz com o Dr. Homero e com o Dr. Caio no HC e na Mater, respectivamente, nós conseguimos inserir o paciente no sistema CROSS, e essa paciente não demora, vamos falar, 45 dias para ter uma cirurgia, caso necessário. Além disso, como o Dr. Sandro falou, nós não temos o fornecimento, a prestação do serviço da urodinâmica nos casos das mulheres com incontinência urinária. Mas a Mater, ela consegue direcionar para o HC, ele tem algumas vagas que eles conseguem solicitar esse exame. Além disso, o Dr. Homero, aqueles casos que não preenchem o protocolo da Mater devido à complexidade, ele também acolhe essas pacientes, ele precisa dessas pacientes, eu tenho inserido no HC. Então, a oferta que nós temos de alguns prestadores municipais é muito baixa. Eu comecei a aproveitar mais a oferta do prestador estadual, com o Dr. Caio e o Dr. Homero no HC e Mater, e agora em 3, 4 semanas essa mulher tem um caso resolvido. Tá? Então, essa fila com certeza vai reduzir. Chegando ao aparelho da urodinâmica, eu já conversei com o Dr. Caio, ele já está elaborando como vai ser o processo interno do atendimento, nós acordamos o fluxo de entrada e como vai ser. Eu acredito que vai diminuir bem mais esse tempo. Então, aquela fila que demorou muito porque o prestador não conseguia absorver, desviando um pouco o fluxo, entendendo um pouco mais os protocolos e utilizando o sistema CROSS do Estado, nós conseguimos reduzir a fila. Isso aconteceu também com a cirurgia pediátrica. Quando eu cheguei, eu tenho um número absoluto, eu não me lembro de cabeça quanto tempo era a fila de espera para as crianças, né? Mas eu lembro que eram 680 crianças aguardando por a cirurgia. Hoje, na cirurgia pediátrica, nós temos 48 crianças aguardando cirurgia. Então, foi um trabalho intenso, e quem foi o grande colaborador do município e Estado trabalhando junto novamente, foi o Hospital Estadual de Ribeirão Preto, né? Nós temos um bom contato com o Hospital Estadual, nós traçamos uma estratégia, inserimos os pacientes, eu auditei toda a fila também, e com isso, no início do sistema, fomos inserindo e ele foi absorvendo. Hoje já tem mais ou menos praticamente 600 crianças com casos resolvidos no Hospital Estadual. Resolvidos de que forma? Podem ter realizado cirurgia, ou só passaram em consulta, não necessitando de cirurgia, mas passaram pelo especialista e tiveram uma finalização, tá? Como alta ou a cirurgia. Posso só fazer um comentário pontual que até foge um pouco, mas é um caso muito específico, mas que é gritante, das cirurgias das crianças com alguma neuropatia que precisam correção cirúrgica do refluxo e gastrostomia. Pedir uma atenção especial, porque realmente essa é mais difícil, porque muitas vezes precisam de vaga de UTI,
pós-operatório. Então esse não pode ir para o hospital estadual, ele tem direcionado para o HC. Tem um olhar especial para essas crianças, eu até porque tive realmente essa fila não está andando. Essa fila vai começar a ser auditada, todas as outras que estão paradas. Agora eu estou na fila da dermatologia, né? Porque o prestador hospital estadual também iniciou com especialistas com dermatologia cirúrgica. Então aqueles casos que tem câncer, que podem ser resolvidos rápidos, eu estou no meio da auditando essa fila nesse momento, então tem desviado bastante o fluxo para o atendimento dessa especialidade no hospital. Então, a cirurgia plástica não é a plástica, infelizmente, estética, né? Que é a abdominoplastia, que tem muito, a mamoplastia. Essas cirurgias, o HC está com o ambulatório fechado devido a demanda muito grande. Esses casos nós estamos até indeferindo no sistema porque não tem a vaga. Mas todas que são de reconstrução e de resolução pequena, ou vai para o HC ou vai para o HE, dependendo da idade, por causa do protocolo e da complexidade do prestador, né? Nós temos conseguido reduzir bastante. O complexo regulador agora, eu consegui, finalmente, depois de um tempo, mensurar o fluxo de entrada das solicitações, né? Além disso, eu tenho feito também uma análise dos profissionais da atenção básica. Quais profissionais da atenção básica encaminham para mais qual especialidade? Por exemplo, o doutor José encaminha mais para ortopedia. Me faz entender que talvez ele tenha uma deficiência na ortopedia. Se ele encaminha 20% do que ele atenda, de repente ele precisa de um matriciamento. Isso é um projeto que devo começar mais ou menos entre 6 meses no complexo regulador associado ao DASP. Eu vou fazer o projeto, apresentar para o DASP, que toma conta da atenção básica, para que eu consiga pegar esse colega e capacitá-lo para aumentar a resolubilidade na atenção básica e diminuir o número de encaminhamentos. É por isso, vereadores, que nós batemos na tecla que na atenção básica o profissional tem que ser um profissional concursado. Ele não pode mudar. Sim. Porque imagina treinar e depois mudar o profissional. Sim, eu venho da atenção básica, né? A minha especialidade é medicina de família, né? Foi unanimidade de todas as pessoas que convidamos, a própria secretaria e de especialistas também, foi uma unanimidade aqui na comissão essa questão de que o médico concursado de carreira na atenção básica, a resolubilidade melhora e consequentemente diminui os encaminhamentos e as Sim, como o doutor Sandro falou, o complexo ele é auditado até pela enfermeira Mônica e a equipe dela. Nós fizemos um fluxo de informação dentro do complexo regulador, que todos os profissionais que trabalham dentro do complexo, eles têm que saber da informação correta, a informação que não tenha desvio, que não seja, eu não sabia. Então, toda a informação ela é muito bem divulgada dentro do setor, né? Mas voltando ao matriciamento... Doutora Patrícia, só deixa claro para mim uma questão. Claro. A senhora disse há pouco tempo que em torno de 10% ainda dos encaminhamentos de exame é feito por papel. Sim. Quando que vocês pretendem zerar isso? Olha, eu dependo do sistema, tá? Eu acho que não existe pessoa mais chata com o Estado que eu. Acho que o doutor Sandro está aqui, pode falar. Assim, eu perturbo realmente bastante o Estado e eu tenho sido até pessoa não grata para eles. Estão fugindo de mim. Por quê? Como o município decidiu que migraria para o sistema CROSS, eu tive que capacitar. Nós temos somente uma agenda, que é o projeto Nascer, de gestante no sistema CROSS. Pode dar. Falando, nós migramos para o CROSS. O CROSS é um sistema de informática, é um software. É um software que o estado inteiro estava usando, menos a nossa região. Porque o Hospital das Clínicas tinha um sistema que chamava SARA, que foi desenvolvido antes do que o CROSS. Por volta do outubro do ano passado, o secretário de Estado, Davi Uip, falou assim: não quero mais saber de SARA, chega, vocês são a única exceção do Estado, vocês vão aderir ao CROSS. Seria assim, para os hospitais do Estado, né? Para os hospitais Mater, ERP, lá, estadual, e o HC. A Santa Casa Benê não precisaria, mas a ideia foi que a gente pegasse assim, vamos usar o software do Estado e a gente faz só um software. Então, só que as vagas nossas da Santa Casa da Benê, nós somos os donos, distribuidores. As vagas do Estado
eles são os administradores dos hospitais do Estado. Porque pelo menos a gente ficaria com um sistema só. Então até o ano passado, outubro, era tudo no papel, Santa Casa, Benê e tal. Então nós estamos fazendo essa migração, porque aí e também é um sistema só, porque não precisa o médico ter que aprender 3 sistemas diferentes para fazer. Vamos usar o do Estado, não vamos pagar nada para o Estado. Tem dificuldades, porque é um sistema que não é novo, mas dá algumas instabilidades, mas a ideia é assim, fazemos um sistema só e conversamos tudo. Então, só que quando vai encaixar dentro da Benê, é o complexo regulador do município. A vaga é nossa, nós pagamos, é nosso. No HC a gente passa para eles e eles administram. Então, por isso, por exemplo, que o Mega falou sobre a criança com refluxo, quem faz isso é o Hospital das Clínicas. Aí nós temos aí 2 dependências. Uma é a dependência que a gente passa a concorrer mais com as cidades da região toda. Então, foi decidido que nós usaríamos somente um software, um sistema, porque assim, ficaríamos trabalhando com 2 sistemas, seria inviável isso. Esse sistema é um sistema de regulação e de agendamento, assim como o IJA. Nós decidimos não esperar o CROSS entrar definitivamente no município para que tudo fosse sistema. Então, colocamos tudo no sistema vigente, que é o IJA, para melhorar a questão de informação e equidade melhor na fila, tudo isso. Então, agora aguardando o sistema CROSS, eu já penso em colocar a agenda desses exames, que hoje a agenda também é um pouco manual, surreal, né? No sistema CROSS, já estou em contato com a DRS solicitando como realizar essa agenda e ficar na minha gestão, na gestão do município, tá? Porque o prestador é municipal que faz os exames. Em seguida, eu já questionei como eu colocaria a solicitação, que é o papel específico da solicitação da tomografia e da ressonância, que é um exame de alto custo, é um exame mais elaborado, dentro do sistema. O meu desejo, vamos ver se assim, é tudo informatizado, inclusive a IH. São solicitações de cirurgias, né, de internação hospitalar eletiva, porque eu só cuido do eletivo. Então, a meu ver, tudo deveria ser no sistema, que fica mais fácil de você regular, auditar, agendar, controlar. E a sua previsão é que isso aconteça quando? Olha, eu dependo do Estado. Eu dependo do Estado, porque Ribeirão Preto nós devemos ter mais ou menos em torno de 300 a 320 agendas. Eu acredito que o grande problema é que quando se fala em usar o sistema do Estado, eles têm o poder de distribuir as vagas. Foi uma coisa que nós não concordamos com o Estado. Você não pode distribuir vagas de um prestador que é meu, que eu pago. Então tem que ficar no município. Acontece que o sistema precisa passar por uma readequação para que ele deixe que eu distribua as minhas vagas. Não. É o sistema que não permite isso. Tem que passar pela Secretaria Estadual de Saúde. É uma atualização do sistema, que eles já estão trabalhando nessa atualização. Então, eu imagino, eles não me falaram isso, que eles estão aguardando essa atualização para que todo esse processo de eu colocar essas agendas no CROSS venha, porque aí eu consigo distribuir as minhas próprias cotas e não ficaria no cargo do Estado. Tá? Então, a qualquer momento pode sair isso, né? Tem mais ou menos 3 meses que eu venho cobrando insistentemente, bem insistentemente, o Estado, por ofício, por e-mail, por telefone, enfim, todas as formas, porque eu tive todo o trabalho de capacitar a rede de municípios do Ribeirão Preto inteirinha, atenção básica inteirinha, de dar login e senha, capacitar todas as pessoas, desde a unidade básica até a especializada. A minha parte está toda resolvida. Agora eu dependo só do Estado. Então é imprevisível. Perguntar para o secretário, então. Secretário, usuários da UBDS da Vila Virgínia estiveram aqui conosco e comentaram que especialidades dessa unidade migraram para o NGA dos Campos Elíseos. O que está acontecendo referente a essa redistribuição de especialidades pela cidade? A reclamação é que o local de consulta ficou longe da casa delas, a passagem de ônibus é cara. O que está sendo feito, então? O que está acontecendo referente a essa redistribuição de especialistas pela cidade? Isso nós tivemos que fazer pela reorganização do sistema. Então, bem, nós tínhamos
que aconteceu nos últimos anos, com o advento da Fundação Santa Lídia, foi uma contratação de quase 400, 500 profissionais, mas que foram distribuídos em várias unidades do município, de acordo com as necessidades. Um exemplo, nós tínhamos auxiliar de farmácia dentro da Cuiabá. Nós tínhamos metade dos médicos da Vila Virgínia eram Santa Lídia, a outra metade eram estatutários. Nós tínhamos no Castelo Branco auxiliar de farmácia, escriturários via Santa Lídia misturado. O Tribunal de Contas, isso não pode. Dessa maneira não pode. Vocês podem fazer contrato de gestão. Contrato de gestão é uma coisa um pouco mais complexa, mas vamos resumir. Eu tenho que ter um prédio que tenha um dono. E lá dentro trabalham os funcionários para esse patrão. Eu não posso ter no mesmo prédio funcionários trabalhando para uma instituição sendo pagos por outra instituição. Isso caracteriza tipicamente uma terceirização. Por exemplo, eu tenho o chefe de enfermagem da prefeitura e 25 técnicos de enfermagem do Santa Lídia. Então isso não pode, né? Nessa reorganização, o NGA também. Então, o NGA nós tínhamos lá fisioterapia do Santa Lídia, coleta de material do Santa Lídia, alguns profissionais do Santa Lídia sob gestão do município. O gerente, o Carlos, era o gerente da unidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar reorganizar. Então, ficou contrato de gestão 3, um para a UPA, os pediatras eram da prefeitura, o gerente era da prefeitura, o restante dos profissionais Santa Lídia. Todo mundo Santa Lídia agora. Não tinha especialidade lá, era só pronto atendimento. Quintino 2, nós tínhamos alguma coisa especialista, quase nada. Tinha radiologista lá, tinha dentista e tinha pronto atendimento e atenção básica. Passou tudo para ser do Santa Lídia. Os dentistas ali nós deslocamos para outra unidade, a vacinação que fazia eletiva, que fazia ali, foi para outra unidade. No central existiam 2 ou 3 especialistas e atenção básica, clínica e ginecologia, além do pronto atendimento. Então ficou tudo Santa Lídia. Atenção básica nós mantivemos ali, foi a única exceção que nós fizemos, porque ali precisava ficar atenção básica, e vão colocar especialistas ali, e deslocamos a fisioterapia do NGA para dentro daquele prédio. Então agora aquele prédio também ficou só Santa Lídia. Então o BDS Central só Santa Lídia, NGA só estatutário, Vila Virgínia só estatutário. Só que a Vila Virgínia, para acomodar todo mundo que a gente precisava acomodar dentro da Vila Virgínia, com o pronto atendimento, com os profissionais, você vê, tinha déficit de profissionais. Com esse deslocamento, nós conseguimos adequar a equipe de pediatria do pronto atendimento. Do adulto a gente ainda não conseguiu adequar, tive que colocar mais 3 profissionais estatutários, só que não tinha lugar para manter todo mundo lá dentro. Quando adequou a equipe do pronto atendimento para a dimensão que a gente achava correta para o atendimento à população, não tinha como manter o urologista que tinha lá, o dermato que tinha lá, e nós levamos então para o NGA. Então lá na Vila Virgínia é todo mundo estatutário. Só que nós tivemos que fazer uma ampliação do conforto dos médicos, porque não cabia todo mundo. Então nós adequamos a dimensão do pronto atendimento, só que aí a gente teve que usar salas que estavam com especialidades. Então, eu diria até que momentaneamente eles foram para o NGA. Digo momentaneamente alguns anos pelo seguinte. Eu acho que a gente tem aqui nos próximos anos, acho que provavelmente nós não conseguimos fazer essa gestão, mas aí as próximas gestões poderão dar sequência nisso. Talvez corrigir um erro que eu considero histórico. Eu trabalho na secretaria, eu entrei na secretaria pela primeira vez em outubro, assinei meu contrato em outubro de 1994, na unidade central. E o secretário era o Dr. Luiz Carlos Raia. E eu sempre falei uma coisa, Dr. Luiz Carlos Raia, falou assim: olha, a gente ter pronto atendimento junto com uma coisa, com atendimento eletivo, especialidade e básico, é um erro. Porque eu sou da urgência e vou dizer para vocês, a urgência destrói qualquer coisa que estiver perto dela, ela vai corroendo. A grande sorte do Hospital das Clínicas, que é diferente de todos os hospitais no Brasil, é o fato da unidade de emergência ficar a 12 quilômetros mais ou menos do prédio central. Sabe por quê? Porque a urgência ela vai invadindo, porque a pressão é muito grande.
Então ele começa a pegar e começa a suspender as cirurgias eletivas porque a gente precisa fazer urgência. E isso aconteceu nos pronto-atendimentos. Então, olha, o que vai acontecer? O que aconteceu já com a UPA 13 de maio? Ontem eu tive um programa aí e fizeram essa pergunta. Onde era o pronto-atendimento? Primeira questão, para nós, o BDS, pronto-atendimento e UPA tem que ser entendido como a mesma coisa. UPA foi um modelo levado de Ribeirão Preto para o Ministério de pronto-atendimento 24 horas, que voltou com uma grife do governo federal chamada UPA. Era o que nós fazíamos aqui desde a década de 80 e 90. Nós já fazíamos isso. Entendeu? A única diferença é que a UPA, o Ministério ajuda na construção, no modelo que ele quer, e dá um subsídio de 25% no custeio. Porque a ideia saiu daqui. E eu estou falando isso porque quem levou a ideia para lá foi o professor José Sebastião dos Santos. E eu fazia parte da equipe que foi trabalhar no Ministério em 2002 a 2006. Então, nós temos 4 UPAs. Precisa colocar isso na cabeça das pessoas. Nós temos 4 UPAs. Uma delas é subsidiada pelo governo, as outras 3 não. Bom, só que as nossas UPAs têm essas características de ter atenção básica junto, o que eu acho deletério. Eu falava isso para o Dr. Carlos Raia. O que aconteceu com a UPA da 13 de maio? Era o Castelo Branco, vocês se lembram disso? Palocci inaugurou o BDS do Castelo Branco em 1994, no último ano dele, 94, como um BDS com pronto atendimento. Quando foi feita a unidade UPA 13 de maio, deslocou-se o pronto atendimento que era feito no Castelo Branco para 13 de maio. E liberou o prédio do Castelo Branco para ser uma verdadeira UBDS, uma unidade básica e distrital, que lá tem psiquiatria, lá tem algumas especialidades. O que nós temos que fazer no Quintino? Terminar a UPA que fica a 500 metros do Quintino 2. O que nós temos que fazer com o Quintino 2? Transformar numa verdadeira, esse é o meu ponto de vista, meu plano aí, meu sonho para o futuro, transformar numa verdadeira UBDS. Mesma coisa na UPA Sul. Nós reconquistamos lá, estou esperando só, já entregamos a documentação necessária, o Ministério reabriu exclusivamente para Ribeirão Preto, a gente já tinha perdido a UPA Sul, devolvi o dinheiro inicial, R$380 mil, negociado com o ministro abriu para a gente a semana passada, só para Ribeirão Preto, não foi aberto o UPA para o Brasil, para a gente solicitar novamente, solicitamos, se tudo ajudar, eles aprovam, a gente vai ter o dinheiro do Ministério para construir a UPA Sul lá na Monteiro Lobato. A hora que estiver pronto, a gente tira o pronto atendimento do CSU. E o que a gente faz com o CSU? Transforma, mantém numa UBDS. Aí, o que a gente coloca lá? Atenção básica e essas especialidades que a população está querendo. Mas não urologia. Urologia é uma especialidade para o AMI. Sabe o que eu preciso ali? Endocrinologia para cuidar de paciente diabético mais complexo, que é um paciente que vai ter que ter um segmento pro resto da vida. O AMI não faz pro resto da vida, de diabetes. O hipertenso, que é mais grave do que o médico da atenção básica pode fazer, aí ele vai ter um cardiologista perto da casa dele, porque ele tem que ir lá o tempo todo. O urologista não. O urologista que tem lá é meu amigo pessoal, meu urologista, né? Que foi lá pro NGA. Mas o urologista é uma atividade para o AMI. Você tem um problema pontual, você vai lá, é próstata, marca uma cirurgia, resolve, vai para casa e tal. Nessas UBDS, a gente deveria ter especialidades de pacientes crônicos que não são previstas nem pelo AMI, nem pelo Ministério, está com a gente. Então a gente faz o básico, faz o crônico nessas unidades. Hoje, a da Virgínia está ocupada praticamente com atenção básica e com pronto atendimento. E por isso que eu preciso deslocar, por falta de espaço. Agora, saindo do pronto atendimento e lá indo para o prédio próprio, que também não vai ser para mim, não, vai ser no próximo gestão. Porque também, lógico, que vai demorar também 2 anos para construir lá e tal. Mas essa é a lógica do negócio. Nós vamos ter uma unidade de pronto atendimento isolada do que é uma UBDS de verdade. E Ribeirão Preto tem essa chance que os outros não têm, porque a gente já tinha esses prédios de UBDS.
O único que vai ficar grudado vai ser o central, os únicos, e o CSE, que são vizinhos de parede. Doutor Sandro, e a questão de financiamento? Eu ia falar sobre isso. Financiamento desses modelos, que são modelos diferentes, né, do governo federal. Como que fica? O financiamento vai ser do município? O financiamento, o financiamento pode ser. Olha, a hora que a gente tiver o AME, viu, vereadora? O AME, eu tenho que falar baixinho isso aqui para o governador não ouvir. Como vai ter outro governador? Eu estimo que aquele AME custe 4 milhões por mês. 4 milhões. Então vai dar um custeio de quase 50 milhões por ano. Então, esse custeio vai aliviar a nossa média e alta complexidade, que nós pagamos para a Benê, para a Santa Casa, que nós contratamos de outros serviços privados. Então a gente pode equacionar isso daí com esse alívio que a gente vai ter com o custeio dessas filas que nós estamos discutindo aqui hoje. Como eu estou falando, eu estou projetando, eu não estou falando que isso vai acontecer semana que vem, hein? Senão depois o pessoal quer saber a data e fica difícil. Eu estou projetando isso para o futuro. Eu estou projetando isso para o futuro. Isso é um joguinho de dominó, né? É uma coisinha de dominó, vai caindo as coisas e vai, mas o custeio é isso. Vereadora Glaucia, vereador Marcos Papa, e o Thiago está redigindo. Nós temos que lembrar que nós temos realmente os pronto atendimentos abertos, 4, nós tínhamos 5, hoje nós estamos com 4, eu sempre falo isso para o Dr. Sandro. Mas também, vereadora Glaucia, com relação ao financiamento, cada UPA Porte 3 aberta receberia 500 mil por mês. Então, se nós estivéssemos na Norte e a Sul atendendo a mesma demanda de pronto atendimento como UPA, nós teríamos 500 mais 500 mil, 1 milhão por mês. E o CSE Cuiabá, que já está pronto, mais 300 mil por mês, 1 milhão e 300 por mês, vezes 12, 15 milhões por ano, nós estamos, entre aspas, perdendo. É lógico que quando começa, demora um pouquinho para vir a verba, o Dr. Santos já falou isso, mas a partir do momento que nós tivermos essas 3 UPAs em funcionamento, nós vamos atender a mesma demanda com maior qualidade, recebendo 15 milhões por ano. Então, habilitar são as UPAs. Essas distritais que eu estou falando, o Ministério pode ser que lance programas para isso, né? Mas ele considera isso, como ele considera a UPA, média e alta complexidade. Então está naquela nossa fração de média e alta complexidade que está congelada há uns 5 anos, né? Há mais ou menos 5 anos. Nós nos deparamos aqui, corpo técnico, doutor Sandro, a população ela desconhece sobre o IGEWeb. Há um desconhecimento por parte dos usuários, de um modo geral, dos que estiveram conosco aqui, e a gente vem entendendo, tanto os profissionais da Secretaria quanto nós aqui na Câmara, entendemos que tem necessidade de um treinamento de profissionais para que o profissional, estando treinado, ele ensine a população a usar. Quais as propostas que a Secretaria tem para que as pessoas conheçam e usem corretamente o sistema? Olha, na verdade nós temos divulgado, né, e a maior tentativa da gente é divulgar para a população utilizar. De fato, o que nós já disponibilizamos para a população é muito pouco. Quando a gente pega os acessos, eles são muito poucos. Eles aumentaram um pouco a nossa divulgação agora, com a utilização agora, com os medicamentos que estão disponíveis, né? E eu sou totalmente favorável a gente buscar um agendamento através da web. Não tem tanto da atenção básica quanto das especialidades. Eu sou muito usuário disso, eu acho que é possível. A minha preocupação nesse momento é o seguinte: primeiro eu preciso adequar o dimensionamento das coisas. Nós precisamos adequar o dimensionamento tanto da atenção básica quanto das especialidades. As especialidades nós precisamos do complexo regulador. Mas hoje nós temos um problema de comunicação. Por exemplo, a Patrícia não falou, mas ainda é muito arcaico o retorno para o paciente com relação à consulta dele. Então, quando a gente consegue uma consulta, a gente avisa o gerente da região, o gerente vai atrás do paciente. Isso, para mim, é muito Eles contaram precário, isso pra gente aqui. Né? Isso é muito precário. Então, como eu falei lá no começo, eu falei que nós temos vários problemas, e um dos problemas é desperdício. Então, você tem parte do desperdício, parte do absenteísmo vem disso, falta do retorno para o paciente. Eu acho que hoje a população
tem acesso a WhatsApp, outros meios de comunicação. Mesmo o pessoal mais idoso sempre tem lá o netinho que mexe muito melhor com isso daqui, que dá para utilizar esse meio de comunicação. Então isso eu acho que deve avançar. O acesso à consulta, sobretudo a atenção básica, hoje nós temos um problema que é o dimensionamento. Então eu tenho preocupação, se eu abrir 6 meses de agenda pela web, isso pode ser preenchido em meia hora. E depois eu vou ter problema no futuro de absenteísmo. E uma outra grande preocupação minha é exatamente aquele acompanhamento dos pacientes crônicos. Eu tenho que garantir vaga para o diabético, eu tenho que garantir vaga para o hipertenso. Eu não posso deixar tudo em aberto para casos novos para serem atendidos. Então, eu gostaria de avançar nisso, mas hoje o que nós fizemos é o seguinte: nós fizemos um estudo de um ano inteiro, o ano 2017. Eu já prometi aqui para a Comissão de Saúde que venho apresentar. Eu não apresentei para o prefeito ainda. Fizemos junto com os gerentes das unidades, e a gente tem dados de perda de consulta em todas as áreas na atenção básica. E a gente tem uma série de medidas, que já começaram algumas medidas, e a gente tem outras medidas a serem tomadas. Então, só para ter ideia, a nossa perda geral do município de todas as consultas médicas, desperdício, é 38%, o geral. Agora, tem unidade que perde ao longo do processo 60% das vagas. Então, é como se para cada 100 vagas eu só consultasse 40 pessoas. Então, isso foi um estudo grande. À medida que a gente foi fazendo o estudo, a gente já foi discutindo isso com os gerentes, já estão tomando medidas para diminuir esse desperdício. E vamos tomar outras medidas. Uma delas é que eu encomendei para a informática um sistema que gerencie isso diariamente ou a cada 15 dias, no máximo um mês, para o gerente tomar providência. Você não pode perder 60 vagas ou 40 vagas em 100. Isso, no geral, dá 150 mil vagas por ano, que nós temos o custo fixo montado, né, e que não está sendo usado. Então é uma correção importante. Então, a hora que a gente conseguir adequar um pouco melhor a necessidade da população, outra coisa importante, estratificando ali por clínica médica, ginecologia e pediatria, onde a gente está mais longe da meta proposta para o Ministério é exatamente em clínica médica. E é exatamente a população de pessoas mais idosas. E a característica de Ribeirão Preto hoje, eu procurei esses dados há poucos dias atrás, existe um índice que chama índice de envelhecimento da população, que é mais ou menos a proporção entre meninos menores de 15 anos e idosos maiores que 65 anos. E em 20 anos, Ribeirão Preto passou de 37%, 37 idosos para cada 100 meninos, para 87 idosos para cada 100 meninos. No entanto, nós investimos mais em pediatria nesses anos todos do que em clínica médica. Então, hoje, o gap que nós temos, a distância que nós temos entre o que é preconizado para a clínica médica pelo Ministério, consultas de atenção básica, estou falando, chega a 50%. Então, nós produzimos 50%, a nossa capacidade é de 50% do que é preconizado. E em cima desses 50%, para a clínica médica, nós perdemos 28%. Então, nós temos que melhorar ou diminuir o desperdício, mas investir em clínica médica. Na verdade, esses dados eu já usei para solicitar para o prefeito aquela reposição de 30 clínicos e 7 médicos da família que aconteceu há 3 meses atrás ou 4 meses atrás. Eu já estava usando esses dados que a gente está estudando. E agora está mais aprimorado o resultado, eu já fiz inúmeros gráficos para estudar, para entender o que acontece. Então, eu abri, a minha preocupação é a seguinte: eu já recebi vários e-mails, recebi mais um hoje aqui de um colega, do João Mazoncini, mostrando que em Santa Catarina fizeram um sistema que a população faz agendamento por web, tal. Eu ainda tenho preocupação, porque essas filas que acontecem, como aconteceu ontem no Parque Ribeirão Preto. Então, vou conversar com a gerente lá. O que aconteceu? Aconteceu que abriram vaga para um mês, e aí a população fica sabendo
E vai todo mundo de uma vez lá caçar a vaga. Então, há alternativas. Então, há alternativas na literatura internacional e há exemplos no Brasil. Curitiba, Araraquara, eles fazem coisas que chamam acesso avançado, e eu acho que a gente tem que reservar pelo menos parte dessas vagas para fazer um agendamento através da web. Eu só estou preocupado com a distância que nós temos da nossa capacidade. Então eu estou tentando aumentar a capacidade da atenção básica para a gente facilitar a vida da população através de agendamentos. Ok. A lei 12.996 de 2013, temos relato de descumprimento da lei, que fala sobre a obrigatoriedade da divulgação de listas de pacientes que aguardam consultas, exames e procedimentos. Os funcionários do Departamento de Informática afirmam que a lei é cumprida. Nós só observamos que o primeiro ponto é que não é um usuário que o usuário não consegue achar no site. É isso. Dificuldade do usuário de achar no site da prefeitura onde as informações se encontram. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós não encontramos o que pede o artigo 3º da lei referente à divulgação das seguintes informações sobre o aviso do tempo médio previsto para o atendimento e a relação dos pacientes já atendidos através da divulgação do número de cartão nacional de saúde, o CNS. Itens 2 e 4 do artigo 3 da lei. O que a secretaria, o que o senhor tem a declarar? Bom, na verdade, acho que no primeiro mês da gestão o senhor me procurou. Sim. E eu encomendei para a CODERP, para o cumprimento geral da lei, né? E na verdade, assim, a dificuldade de acesso eu acho que não tem, porque talvez porque eu tenha aprendido o caminho, eu chego lá na listagem. É isso mesmo. A nossa assessoria também consegue achar, mas o usuário, de modo geral, não consegue. Então, na verdade, eu mantenho a mesma palavra que eu falei para o senhor aquele dia. Para mim, tudo que é público tem que ser exposto da maneira mais fácil possível. Então, o que nós podemos fazer é corrigir isso daí, ver o que está errado, escancarar mais o acesso. Hoje no sistema a gente vê também individualmente, quando a gente entra no sistema, a gente vê também as consultas agendadas dos pacientes. Então o paciente entrando pelo sistema também está disponível lá, porque no começo nós fizemos só consultas, só vacinação, tinha vacinação, aí eu encomendei agora pelo sistema digital, tem a vacinação, o status vacinal de toda a história vacinal, tem as consultas que estão agendadas, as consultas que o paciente faltou, tem os medicamentos que ele já usou em algum momento da secretaria, tem os medicamentos que estão faltantes e tem os medicamentos que, se ele quiser procurar na unidade, aparece o quantitativo de cada medicamento na unidade. Então isso é o que está disponível hoje pelo sistema digital, não na página da prefeitura, no Saúde Digital. E também, não sei se já entrou, mas eu encomendei também que nesse sistema tivesse todos os resultados de exames de cada paciente. Então, de maneira que, se ele fosse consultar em outro médico, ele mesmo tem que ser ele, vai puxar e vai ter todos os resultados de exames. Não sei se já entrou, já está encomendado há um bom tempo. Encomendado à CODERP. Da CODERP. Agora, da minha parte, vereador, não tem problema nenhum, acho que nós temos que colocar a lista. A doutora Patrícia também não comentou, mas ela detectou aqui nessa listagem do tempo médio estimado alguns erros de cálculo. Porque, lógico que esse cálculo aqui, ele depende da sua capacidade de fluxo, né? Depende de quantos prestadores você tem, ou quantos médicos você tem ofertando consultas, e do tamanho da fila. Então nós temos fila aqui que está marcado 20 meses, mas são 150 pessoas, né? A oferta é muito pequena. E nós temos filas que está marcado 3 meses, mas tem 2.000 pessoas. Então depende do fluxo. E ela detectou alguns erros que também estão sendo corrigidos para aprimorar essa média de tempo. A listagem que tem, eu sei que tem porque eu já usei várias vezes, é a listagem com o número
a identificação que a gente tem é o número SUS do paciente, o número IJA e as especialidades. Então ali cada um vai ter que procurar o seu. Eu digo que eu já usei porque eu já peguei, já contei todas elas para fazer levantamento de quantos pacientes a gente tem em cada especialidade. Mas da minha parte, é a mesma, eu encomendei que fizesse tudo dentro da lei, só que depois eu realmente desde o primeiro momento eu notei isso e até felicitei o secretário pela imprensa. A gente rapidamente colocou. Ainda tem dificuldades. Não tem problema. Auditando também essas informações, eu percebi que faltavam três últimos números do Cartão Nacional de Saúde do paciente. Então, nós não conseguíamos achar. Então, quando nós fizemos essa observação, já mandamos para a informática para que corrigissem isso. Talvez por isso os pacientes também não pudessem encontrar, não conseguissem encontrar. Porque faltavam os 3 últimos números do Cartão Nacional de Saúde. Faltava por quê? Eu não entendi. É coisa de informática, não sei. Quando eu fui buscar a informação através da fila, auditando mesmo todo o processo, eu falei assim, não, mas está faltando número aqui. Então eu fui vendo em vários momentos da fila que faltavam os 3 últimos números. Então nós detectamos isso no complexo regulador, já acionamos a informática para que corrigissem esse problema. Talvez por isso os pacientes não conseguissem se localizar também. Essa é uma ordem geral, na secretaria, transparência. Então só para dar um exemplo a mais, isso eu tenho falado no Conselho Municipal de Saúde, nós estamos digitalizando todos os contratos e convênios da saúde, estão disponíveis, já tem vários disponíveis lá. Santa Casa, Beneficência, tudo, Santa Lídia, todos os contratos nós estamos colocando, digitalizando e colocando disponível para toda a população. Então, sugeria a Carolina Vilela, coordenadora do Centro de Bem-Estar Animal, que aprenda aqui com os pessoal da Secretaria da Saúde, porque lá eles respondem que o contrato com o prestador de serviço é sigiloso e não pode ser publicado. Pedi para fazer um matriciamento de 2 secretarias para entender os procedimentos e a Coordenadoria de Bem-Estar Animal deixar de ser um centro de extermínio de animais. Mas desculpa, secretário, vamos continuar aqui. É uma questão do horário, as unidades fecharem às 17 horas. Existe também uma reclamação por parte da população, porque é o horário que a pessoa sai do trabalho e ela buscaria um atendimento. A secretaria está se organizando, ela está se preparando para resolver essa questão? Olha, esse é um problema mais complexo. Eu entendo isso, eu acho que também tenho falado isso. Nós temos um absenteísmo de 30%, é a média do município, nas consultas de atenção básica. Então a gente tem que entender as causas disso. Eu acho que uma das causas disso é possivelmente os horários da unidade. O que eu acredito é assim, faz mais de 50 anos que nós estamos propondo uma agenda para a população. E para mim está evidente que essa agenda não atende a população. Então nós precisamos de uma fórmula nova. Então o que a atenção básica no Canadá, por exemplo, eles têm feito é uma coisa que eles chamam de acesso avançado em inglês, e no Brasil também vários lugares têm acesso avançado. Aqui em Ribeirão Preto nós temos algumas unidades fazendo isso. Isso é mais ou menos assim, vamos explicar, tentar explicar da maneira mais prática. Tenho estudado isso aí, mas existem os experts, nós temos alguns profissionais na Teve uma médica aqui que explicou pra gente algumas também, né? A Milena, Então a ideia é que você disponibilize, não de imediato e não transformando em outro pronto atendimento, mas você chegar para o cliente e falar assim, olha, hoje eu não posso te atender, mas amanhã você pode? Que hora que você pode? E tentar fazer a aderência desse paciente. Eu dou o exemplo do homem mesmo, né? O homem de 50 anos nunca vai no médico, o homem não vai no médico. Aí um dia ele acorda com 50 e poucos anos e fala assim, hoje eu vou fazer um exame de próstata. Aí ele vai na unidade e a unidade oferece para ele voltar daí 4 meses. Não volta. Foi aquele dia ele acordou inspirado, ele não vai voltar. Então essa nossa agenda não fui eu que fiz, ela já tem 50 anos ou mais, mas eu acho que ela não está servindo. Agora, não é só uma questão de ampliação de horário. Talvez passe por isso.
talvez passe por uma revisão de horário, porque quando a gente vai em algumas unidades das 7 às 9, a unidade está vazia. Então a gente precisa adequar. Então eu não posso chegar aqui e prometer para vocês, falar assim, nós vamos ampliar 2 horas todas as unidades. Eu entendo, porque eu entendo que tem o paciente que vai na unidade e quer um atestado, e eu entendo que tem o paciente que tem medo de levar um atestado para o patrão, porque mesmo com o atestado, daí uns meses ele pode ser mandado embora porque ele foi no médico. Então nós temos que fazer isso. Agora, só que isso depende de uma reengenharia total da secretaria por conta de custo, né? E nesse momento nós estamos no limite do custo. Então a gente precisa pensar nisso. O que eu acho realmente é que a gente precisa rever, e nós temos discutido acesso avançado. Fizemos alguns seminários ano passado para discutir isso. Existe polêmica, porque tem muita gente, e eu entendo a polêmica, é que tem medo de transformar tudo num grande pronto atendimento. Porque para você fazer acesso avançado, você precisa de um profissional, não de um profissional, de uma equipe de profissionais, médico, enfermeiro, muito comprometido. Senão ele transforma mesmo num pronto atendimento. Porque o que a gente quer é uma consulta agendada rapidamente, não uma consulta rápida. Consulta rápida é um pronto atendimento e para resolver problemas pontuais. O que nós queremos é que ele faça aquela consulta boa, com aderência, mas o mais rápido possível ao longo dos próximos dias. Então, eu acho que a gente vai ter que arriscar. A minha opinião, acho que nós estamos tentando estruturar, é o que eu falei, nós estamos fazendo um estudo para tentar viabilizar a equipe mínima para a gente poder avançar nisso. Algumas unidades, e esse estudo que a gente fez, a gente vê isso. As unidades, a gente identifica claramente aquelas unidades que caíram, por exemplo, o desperdício. Eu falei que tem unidade de 60, mas existe unidade com 3% de desperdício. E existe unidade que faz mais do que a previsão. Então, provavelmente, porque eles fazem um acolhimento mais adequado e fazem essa aderência da população. Então a gente consegue, com esses dados que a gente levantou aí, todo mundo da secretaria, um trabalho pesado, a gente identifica aquelas unidades que compensam as perdas e aquelas que não compensam as perdas. E a gente vai ter que trabalhar, então a gente está trabalhando nesse sentido, que passa por isso. Existe alguma possibilidade, em alguns casos, feitos esses estudos, de estender o atendimento por questão de horário, ou isso está nas considerações que vocês fazem, isso não passa por essa solução? Eu não queria nem fechar a porta, nem que sim, nem que não. O que eu preciso, talvez eu precise fazer, o que eu posso fazer hoje, eu não posso prometer aumentar o horário, porque eu estou sem capacidade de investimento em custeio. Mas se a gente identificar, por exemplo, eu fui ao Parque Ribeirão Preto, na unidade, e tinha lá uma demanda, e eu fui perguntar exatamente para a gerente como é que é a demanda. A unidade aqui, vale a pena a gente aumentar até as 10 horas? Aí elas fizeram um levantamento lá e falaram assim, seria um atendimento muito pequeno naquela unidade Parque Ribeirão Preto. Okay. A comissão recebeu apontamentos que a realidade do nosso município, foram apontamentos que nós recebemos aqui na comissão. Ela está em desacordo com a portaria 1101 do Ministério da Saúde, sendo necessário aumentar o atendimento na área central para atendimento básico de saúde, pois a região é populosa. A desativação do PAN, Unidade de Pediatria da Amador Bueno, que transferiu o atendimento para Cuiabá, eu estou abrindo aspas aqui, né? Levou à desorganização do sistema, pois juntou-se as duas equipes de estratégia de saúde da família num lugar muito pequeno em atendimento de pediatria. O centro possui no mínimo 20 mil pessoas. Temos que ter ao menos um centro de referência básica de saúde. Junte esses dados com a reposição deficitária de servidores do HC e temos mais um gargalo do SUS. Encaminhamos à época um ofício para a instalação de uma UBS no centro da cidade. Algo está sendo planejado nesse sentido? Nós colocamos no Plano Municipal de Saúde a construção de uma UBS na região central. A gente está de olho até num terreno ali na Guatapará, que seria muito bom. O nosso diretor de planejamento já tem visto lá, tem até uma área que acha. Agora, a região central, a gente não deveria considerar a população oficial da região central, porque pelos dados que a gente tem, assim, a população
da região central, que realmente moram na região central, eles não são grandes utilizadores do sistema público. É uma área que tem bastante gente idosa, mas com certo poder aquisitivo. Uma boa parte tem convênios e outras alternativas. Agora, então, se a gente levar em consideração a população da região central, habitantes que têm residência aqui, a gente vai fazer cálculos errados. O problema da região central é que ela tem uma população flutuante que é bastante significativa, tanto de andarilhos quanto de pessoas que não têm um endereço definitivo e até trabalhadores aqui da região. Então justifica, sim, eu acho que justifica a gente ter uma unidade, até porque, você vê, a maior unidade aqui sempre foi a UBS Central, essa que eu fui gerente lá na década de 90, e naquela época eu tinha 3 clínicos fazendo atenção básica, mais 3 pediatras e mais uns 3 ginecologistas. E nos últimos 5 anos a gente teve um clínico e um ginecologista. Agora é interessante, porque essa unidade tinha 60% de desperdícios, teve o ano passado, das consultas de ginecologia. Então você vê que a procura, então, para cada 100 consultas do colega lá, só se efetivavam 40 consultas. Então, como nós temos a unidade da CC da Vila Tibério, que é uma unidade boa, é bastante atrativa para aquela região, mas nós concordamos que precisa de um equipamento que fosse atenção básica mesmo, e está colocado no Plano Municipal de Saúde para o futuro ser construída uma unidade nessa região. O PAN, não fomos nós que fechamos, mas o prédio estava condenado, né? O prédio da Amador Bueno estava condenado, a estrutura estava muito ruim. Por isso que foi acredito que tenha sido uma das motivações para o fechamento, porque o PAN ele era praticamente a versão pediátrica do NGA, então era um ambulatório de especialidades infantil, não era uma unidade de atenção básica. No atual planejamento da saúde hoje, os núcleos de atendimento de saúde da família, os NASF, estão sendo pensados como instrumento para aumentar a resolubilidade e confiança na atenção básica? Olha, nós temos uma cobertura muito baixa da atenção da família para o município, né? A gente não chega a 20% de cobertura. E eu acredito no modelo, mas eu não sei se o modelo ele se aplica à cidade como um todo. Eu acho que ele tem mais chance de dar certo realmente na região oeste, onde ele é mais efetivo hoje, na região norte. Outras áreas, por exemplo, a região sul, ou mesmo a região leste, é uma região que talvez a gente tenha menos sucesso com a aplicação. Uma das coisas que não tem como mudar agora, mas que ficou muito heterogêneo, se a gente olhar, você tem muitas áreas. Como eu explico isso aí? Talvez a estratégia melhor tivesse sido pegar um distrito e falar: vamos fazer tudo nesse distrito para servir de modelo. E não foi feito assim. Pipocou na cidade vários NASFs, núcleos de saúde da família, muito pipocado. E ali você meio que confunde a cabeça de todo mundo, da população. Então, talvez uma estratégia, mas agora vai ser difícil de reverter isso. A gente pode escolher um distrito e falar: olha, tudo que a gente construir agora de saúde da família vai ser para aquele distrito, porque é uma lógica diferente. Então você precisa meio que conquistar a população para aquela lógica. Aí você tem na mesma região, você tem ali uma atenção básica tradicional e ali um núcleo da família, a própria população fica na dúvida o que ela faz, né? E se a gente olhar no mapa, você vai ver isso, vai ver que a maior parte dos núcleos da saúde da família estão na região oeste. Mas tem alguma coisa no norte, tem lá o Zara, tem a Vila Albertina, que faz algumas coisas mistas. Então eu acho que falta clareza. E também é pequeno o investimento. Então você vai falar assim: hoje 80% da cidade faz uma atenção tradicional, unidade básica de saúde, com clínico, ginecologista e pediatra. E depois de 40 anos, essa atenção também continua centrada no médico, com pouca participação da enfermagem do ponto de vista de consulta mesmo. Então, que é uma outra coisa importante. A gente precisa deslocar, e isso nós estamos fazendo também. Tirar esse protagonismo exclusivo do médico. Então, vamos ver, o médico, às vezes, para um diabético,
Ele é importante, lógico, é importante. Eu sou médico, vou falar que médico não é importante, mas o médico ele faz o diagnóstico. Diabético, eu dou exemplo com frequência, porque eu sou cirurgião. Então eu pego o fim da vida do diabético, a hora que eu vou lá amputar a perna dele. E isso sempre me incomodou. O Luciano, a gente trabalha no andar de emergência, ele sabe disso. Eu vou lá, chega no final, eu corto a perna do cidadão porque falhou o sistema público de saúde. O que acontece no diabético? O médico faz o diagnóstico. E o diabético é uma situação difícil. Então ele é um paciente rebelde, um paciente que fica durante muito tempo descontente com a situação dele. Então nos outros países, quem é que faz a educação do diabético? É a enfermagem. Então o médico faz o diagnóstico, começa o medicamento. E aí ele começa um curso de ser diabético. Depois de um período ele recebe um diploma. Então para cada consulta de médico ele precisava ter 3 ou 4 consultas de enfermeiro no meio do caminho para ver se ele está seguindo as orientações. E o médico só entra para fazer o ajuste da parte clínica realmente. Isso não acontece em Ribeirão. Nós estamos começando a fazer. Então, uma outra medida que saiu desse estudo foi que hoje nós abrimos agendas para os enfermeiros. Então, para cada... nos protocolos que já existem, então para cada 3 meses de consulta do médico, 2 consultas intermediárias com o enfermeiro. E aí a gente precisa entender, a população, que a consulta do enfermeiro vai ser tão importante, eventualmente mais importante do que a consulta com o médico. Porque o enfermeiro pode detectar, inclusive, que ele precisa antecipar a consulta com o médico, acertar melhor os medicamentos e assim por diante. Nós temos um potencial de médicos, nós temos em torno de 500 médicos e temos em torno de 250 enfermeiros. Eu acho poucos enfermeiros. Por isso que nessa contratação eu coloquei 30 enfermeiros. Deve ter sido uma das maiores contratações de enfermeiros assim de uma tacada só. E 30 médicos, para a gente fortalecer essa equipe. Só que eu fiz um trato com a chefia da enfermagem. Eu vou investir em vocês, mas vocês precisam mudar a filosofia. Vocês precisam assumir a parte clínica de seguir os pacientes. E a Karina, que é a diretora, comprou o desafio e nós estamos fazendo isso. Então, é uma mudança significativa nas coisas. Para a gente otimizar toda essa equipe, né? Ok, secretário. Para encerrar, em relação à saúde mental, discutimos nessa comissão a fila existente de 1.000 pessoas só para o CAPS 2. Foi apontada a necessidade de matriciamento para atenção básica e abertura de novos CAPs. Como isso está sendo realizado? Essa é pesada, né? Essa é pesada. A primeira reunião que eu fiz na secretaria, no primeiro sábado de janeiro de 2017, eu chamei toda a equipe de saúde mental para discutir o que fazer. E nós temos um coordenador que relativamente novo, que assumiu em janeiro, fevereiro, tem feito um trabalho significativo em relação a ganhar o time inteiro, direcionar o que fazer mais matriciamentos e mais treinamentos. Nós temos previsão nos nossos planos de construção de mais CAPs, e saúde mental me preocupa especialmente. Porque eu sei, por problemas pessoais, a necessidade que a população tem e o sofrimento que é quando você tem um problema mental. Então, na verdade, o sofrimento mental talvez ele seja mais doloroso do que o próprio sentimento, do que o próprio sofrimento físico. E o que me preocupa muito, que eu tenho certeza de que a população mais carente, muitas vezes, nem detecta que um adolescente está passando por um período de instabilidade emocional e que, às vezes, a única saída que ele encontra para sair da angústia dele é se tranquilizar com a utilização de drogas, que é o que ele tem de mais fácil acesso. E naquele momento ele se tranquiliza. O que fazer é difícil, porque o próprio país, eu sinto que o próprio país inteiro se perdeu um pouco na política de saúde mental. Minha opinião, não sou técnico na área, não sou psiquiatra, sou cirurgião.
E nós estamos num pêndulo que tem circulado de um lado para o outro sem uma definição. O Ministério da Saúde, nesse último ano, praticamente perdeu qualquer alinhamento, qualquer definição de orientação. Eu acho que precisa de realmente reorganização, definições em relação a leitos, porque foi uma radicalização muito grande, de novo, no meu ponto de vista. Se chegar aqui, tem linhas de pensamento que são totalmente contrárias, mas eu acho que foi uma radicalização muito grande de fechamento de leitos, porque em alguns momentos não há outra alternativa a não ser o paciente ficar sobre algum tempo internado para tratamento. E hoje, além de uma fila que a gente não sabe, que essa é desconhecida, desses meninos que eu estou falando que estão aí na periferia, ou aqui mesmo no centro, existe uma fila de pacientes que chegam lá em crise no pronto atendimento e que às vezes a gente demora 1, 2, 3, 4 dias para conseguir uma internação desse paciente. O Marcos tem trabalhado bastante nisso daí, e eu estou com esperança de que ele consiga ajudar a gente a melhorar a situação, mas eu não tenho pessoalmente, como não sou da área, eu não consigo ver uma saída com muita facilidade que não seja um maior investimento nessa situação e uma definição política. Eu acho que precisa de uma definição de política de saúde. Especificamente sobre a terapia ocupacional nesse campo da saúde mental, existe um diagnóstico de quantos profissionais a Secretaria tem necessidade de contratar ou de fila? Não. Exatamente. Número de psiquiatras na Secretaria hoje, vocês acham que vocês avaliam que há déficit no número de médicos psiquiatras? Eu não tenho dúvida que há déficit. Não tenho dúvida. Chamamos 7 psiquiatras, que era a lista que nós tínhamos, os 7 declinaram de trabalhar para a prefeitura. Poucos meses atrás tem concursados. O mercado privado, ele não compete, quer dizer, a gente não consegue competir com os profissionais. Então, a solução uma consulta de psiquiatra, de uma terapia, deve custar em média hoje 400 a 600 reais a hora. Então a gente não tem, é difícil competir. Então a gente acaba ficando realmente com alguns idealistas que vêm trabalhar com a gente. Então o último concurso, né, chamamos todos que tinham na lista de concurso, e ninguém ficou. E a solução a Secretaria está estudando? Nós estamos estudando. Você sabe que uma coisa que acho que a vereadora conhece, o trabalho do... Nossa, eu esqueci o nome dele agora, que é meu amigo, agora vou esquecer o nome dele. O Marcos Vinícius? Não, o Marcos Vinícius não. O coordenador. Lá do Hospital Dia. O Sérgio Chihara, o Sérgio. Eu, desde a época da FAEPA, ele tem um trabalho de fazer grupos comunitários já há mais de 10 anos, e isso talvez seja uma saída. Isso ele difundiu, ele está difundindo. Eu pude ajudá-lo quando eu estava durante a fundação, então eu consegui direcionar patrocínio da FAEPA para o serviço, para o projeto dele. Fizemos livros, filmes, vários encontros. E por que eu digo isso? Porque dificilmente a gente vai conseguir no sistema público fazer um tratamento psiquiátrico individualizado, com análise, com consultas e durante um tempo prolongado ou para o resto da vida, porque não vai nunca ter profissional suficiente para fazer isso. Então nós precisamos de projetos que façam um trabalho em grupos maiores, e o projeto do Sérgio é exatamente isso, e já existe há 10 anos, está consolidado. Vem gente do Brasil inteiro aprender como ele faz aqui. O Marcos Vinícius está fazendo o curso como fosse instrutor. Reuni com eles há 10 dias e me comprometi com eles, mesmo nessa crise, de conseguir, junto ao prefeito, um psicólogo especificamente para ajudar o Sérgio, para a gente avançar. Então, como eu já venho
acompanhando o projeto dele, o programa dele já há 10 anos via fundação, e já tinha conversado com ele na prefeitura, e agora vamos ver se investe. Eu falei para ele, vamos fazer uma parceria. O HC não tem se interessado muito por isso. Eu falei, vamos ver se a gente faz uma parceria, a prefeitura seja o modelo, porque ele faz, não sei se já teve contato com o trabalho dele, Não. mas eles vão ter agora em novembro, se o vereador tiver interesse, eu não sei, a data está marcada já. Eles vão ter um encontro que eles fazem anualmente de todos os grupos do município, mas eles fazem quase que encontros semanais, você sabe, né? E aí tá lá, eu pedi, o Marcos Vinícius já fez o pedido, eu vou levar pessoalmente o prefeito, porque ele está precisando de ajuda para a gente poder ampliar essa atividade dentro do município, que é uma atividade um pouco mais de massa. Não é lógico, não são grupos de 100 pessoas, mas são grupos de 30 pessoas que ele consegue atrair e que faz prevenção. Então tenta ir lá e fazer prevenção junto às pessoas para não desenvolverem ou piorarem a sua situação. Então essa é uma medida. Agora, psiquiatra precisa, nós estamos com concurso aberto e na expectativa. Eu queria fazer uma questão aí, né? Uma pergunta para o senhor com relação a isso. Tem a questão, né? Eu acompanho bem pelo Fórum de Saúde Mental a dificuldade de contratação de psiquiatras, e sei da angústia do senhor, e o Marcos tem feito um trabalho excepcional, né? Era o que a gente estava esperando, realmente, que a saúde mental pudesse dar esse salto, né? De articulação, né? E tem sido muito satisfatório. Agora, existe uma questão também que eu vejo que é de ordem financeira, que nós estamos pensando, e quando fala de saúde mental, eu vou aproveitar essa oportunidade para perguntar para o senhor, né? O aluguel do São Vicente de Paula são 22 ou 23 mil mês, né? Aluguel daqueles equipamentos, isso. E, na verdade, é um local que já está, né, bem saturado. E nós estamos tentando conseguir uma emenda parlamentar para a construção de um CAPS, né? Um CAPS 3. Mas a nossa necessidade é saber se a prefeitura tem um espaço para a construção, a área para a construção, uma área institucional que possa ser destinada. Isso não é problema, a prefeitura tem muito terreno. Vereadora, o que a gente conseguir, o que vocês conseguirem de apoio para a saúde mental vai ser muito bem recebido. Eu considero um problema seríssimo de saúde pública. E ainda hoje, a gente tem, em cima disso, a gente tinha sempre o alcoolismo, nós temos as drogas. Então, as drogas, né? Então, as outras drogas ilícitas e tudo mais. Então, e impacta na população jovem. Então, e a equação não é simples. Eu preciso dos técnicos, porque não é minha área mesmo, não consigo vislumbrar muitas alternativas, porque eu não sou técnico na área, e nós precisamos de todo o apoio que for possível, e eu acho que é um problemaço mesmo. Não é só para nós. Então, quando a gente conversa, por exemplo, São Bernardo do Campo, que é não é a minha terra natal, é Santo André, mas São Bernardo do Campos tem um número muito maior de CAPs, tem uma equação melhor das coisas, mas eles tiveram um fluxo de dinheiro do Ministério da Saúde muito maior do que nós nos últimos 10 anos. Então conseguiram. Então, não estou falando que é só isso, eles têm o mérito deles, mas passa por isso, porque quando a gente vê as casas de acolhimento, o que o financiamento do Ministério não cobre nem 20% dos gastos dessas casas, e fica tudo para cima do município. Agora, todos os equipamentos eu acho são fundamentais. Terreno, eu acho que não vai ser problema. O município tem muitos terrenos institucionais, mesmo que não estejam em nome da saúde, mas a gente briga para trazer para a saúde. Os vereadores gostariam de fazer alguma consideração? Não? Tudo bem, vereadora? Então, podia deixar de fazer um elogio, né? Porque a gente fica
eu fico, né, com o coração cheio de expectativa. Primeiro, assim, parabenizar mesmo, de ouvir essa gestão que o senhor tem feito. Não era para esperar o contrário, né? Tudo que o senhor, a experiência do senhor no Hospital das Clínicas, na UE, já todo mundo sabe, né, como que o senhor conseguiu organizar o serviço, o SAMU. Então a gente tem muita expectativa, né? Tinha uma grande expectativa que se cumpre agora, né? Com aí esses 1 ano e 8 meses, 9 meses do seu trabalho. Então eu quero só expressar aqui, né, minha admiração pelo seu trabalho e pela forma que não é. Nós estamos mudando paradigmas, mentalidades, enfrentando, né? Eu acho que tem uma questão corporativa muito forte. E então o que eu desejo é que o senhor fique firme, né, consiga levar, né, junto com a equipe, é lógico, né, sempre a equipe é fundamental, né, para que o gestor aí consiga avançar, né, mas a cabeça, o comando, né, é brilhante e que nós temos muito privilégio de ter o senhor, viu, aqui na nossa cidade. Eu agradeço os comentários, mas eu acho que a secretaria tem uma equipe muito boa. Tem uma equipe muito dedicada e que está fazendo serviço mesmo, né? Eu agradeço a oportunidade. Como eu falei, eu não teve nenhuma vez que eu deixei de vir aqui aos convites da Câmara, e algumas vezes eu vim sem convite mesmo para poder expor as coisas, e continuo à disposição, que é o caminho. É a terceira vez nas últimas 2 semanas que eu encontro o Dr. Sandro. Não é rápido, viu, Papo? Não, o Magrão tá pedindo a palavra, infelizmente não consigo passar. Infelizmente, Magrão, desculpa. Não, eu só ia comentar, Dr. Sandro, que... A não ser que o vereador Luciano queira passar a palavra pro senhor. Vai falar, não, mas a minha é rápida. É o seguinte, historicamente, o mínimo constitucional é 15% de investimento. Historicamente, o município sempre investiu 25% a 30% em saúde. Eu acho que a gente tem que ficar no pé do prefeito, o senhor como gestor, né, escolhido pelo prefeito, mas tem que ficar no pé dele para que a gente não abaixe esse investimento em saúde, inclusive na lei de responsabilidade fiscal, que a gente procura sempre ficar perto do limite, né? E não baixar para menos de 50%, já que o limite prudencial é 51,3%. Então, eu acho que a gente tem que ficar realmente perto do limite prudencial mesmo, e investir em saúde, que é o que a população quer realmente. Obrigado. É alguma pontual? O receio é só que vira uma palestra, uma dúvida. Vamos lá. Eu sei o que é o SAD. Eu estou falando que o SAD é um dos melhores serviços que nós temos. Não é um debate. Por favor, faça a pergunta, Magrão. A pergunta e o secretário vai responder. Eu tenho. Obrigado. Por favor, secretário. Precisa de 7 equipes EMADs e 2 EMADs. Então, na verdade, eu gostaria, porque eu acredito tudo no SAD. Está desligado. Magrão, não é um debate aqui, por favor. O senhor fez a pergunta, agora o secretário vai responder. Sabe o que eu estou mais preocupado no momento? É que a Emília vai aposentar. Muito bom. Então, se conseguimos contemplar todos, eu declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença dos técnicos da Secretaria da Saúde, do vereador Luciano Mega e do nosso secretário Sandro Scarpellini. Muito obrigado.